Mudanças nas aposentadorias estão ou não de acordo com a Constituição? Juristas falam à comissão da Câmara encarregada de chegar a uma resposta. Frentes parlamentares em atuação na Câmara defendem setores como a indústria da pesca e setor petroquímico. E conheça também o projeto que quer evitar tragédias como o incêndio no alojamento do Flamengo, que matou 10 jovens atletas. Nesta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu as observações de juristas sobre a constitucionalidade da reforma da Previdência. O papel da Comissão de Constituição e Justiça no processo da reforma da Previdência é exatamente esse. A reforma mexe com aquela parte da Constituição que não pode ser alterada. Para chegar a uma resposta, foram convidados 6 juristas. Para alguns, a reforma não deveria ser aceita. Se pretende desconstitucionalizar a Constituição. Isso é tirar todo o espírito da Constituição. Nós estamos acabando, aniquilando a essência, a compreensão do Constituinte de 88, levando para a legislação complementar um tema altamente importante, que é a retribuição para aqueles que contribuíram para a construção de uma nação. De outro lado, quem vê na reforma algo legal. Nós não estamos propondo nenhuma redução de direito, nenhuma retirada da Constituição Federal de direito previdenciário. Muito contrário, muito pelo contrário. O que se propõe é retirada de minúcias constitucionais que o mundo todo caminha nesse sentido e apenas a coloca para a lei. A decisão desse embate vai caber aos deputados. A CCJ tem 66 integrantes. Pelo menos 34 precisam concordar para que a reforma siga adiante. Eu tenho alguns princípios que eu considero que está duvidoso. Por exemplo, o princípio da solidariedade. A partir do momento que a gente sai do regime de repartição para do regime de capitalização, eu tenho a impressão que a gente fere o princípio, por exemplo, da solidariedade. Nós vamos enfrentar esses pontos. Em um primeiro olhar, nós não observamos nenhuma inconstitucionalidade, e esse é o papel da Comissão de Constituição e Justiça, mas trataremos de cada um dos aspectos abordados em nosso relatório, e isso será submetido à apreciação dos colegas. Eu não tenho dúvida alguma de que o nosso relatório será votado e aprovado na comissão. O relatório deve ser apresentado lá na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, dia 9. Certamente haverá um pedido de vista, ou seja, um tempo para que os deputados possam analisar as conclusões do relator, o deputado Marcelo Freitas. Na sequência, vem discussão e votação. Eu acho que essa semana ficou de recado para o governo. Nós vencemos uma etapa importante, que era trazer o ministro até a comissão. E nós agora vamos iniciar a estratégia jurídica para poder fazer a tramitação final, que é a discussão e a votação do projeto. O deputado Marcos Pereira, de São Paulo, foi uma das lideranças recebidas nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Presidente do PRB e primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado saiu do encontro liberando a bancada para votar como entender melhor a reforma da Previdência, tema da conversa com Bolsonaro. Ele disse que compreende que a palavra final é do parlamento e que até entende que a reforma poderá não sair do parlamento como entrou e que isso é natural e que sempre foi assim em outras pretéritas. E também disse, o ministro Onix, que acompanhou a audiência, disse que o presidente vai criar um conselho político formado pelos presidentes dos partidos e pelos líderes dos partidos. A bancada está livre para tomar a sua decisão, cada deputado a sua decisão pessoal. O partido não vai fazê-lo, porque compreende a política que o presidente adotou, compreende a retórica que foi usada na eleição e compreende que o Brasil precisa realmente viver um novo momento. O que a gente precisa e não podemos abrir mão é de ser atendidos. Fiz um único pedido a ele, que ele determine aos seus ministros que atendam os deputados, porque não existe velha e nova política, existe política. A proposta de reforma na Previdência mexe com a idade mínima e também com o tempo exigido de contribuição. Hoje, o mínimo é de 15 anos. A ideia é subir para 20. Acontece que um estudo mostra que o brasileiro contribui, em média, 9 meses por ano, porque às vezes ele está desempregado ou num trabalho informal. Então a mudança cria um problema?
para alguns deputados, cria. Se fosse considerado o tempo de 20 anos de contribuição, 60% dos trabalhadores que se aposentaram não se aposentariam. Que se aposentaram por idade, não se aposentariam. Por quê? Porque você tem um nível de desemprego imenso no Brasil. Se o trabalhador chega com 50 anos, 45 anos, 48 anos e é demitido, ele tem muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Para outros deputados, o modelo já tem solução. O brasileiro que se aposenta pelo tempo de contribuição, ele vai contribuir 20, 25 sem problema nenhum, entendeu? Então eu acho que o brasileiro mais pobre, que não se aposenta pelo tempo de contribuição, ele vai se aposentar pela idade mínima e vai ser assistido pela assistência da Seguridade Social. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. Frentes parlamentares seguem sendo lançadas ou relançadas. O Jornal da Câmara mostra 2 exemplos, começando com a Frente pela Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e de Plástico. No Brasil, a indústria química gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Representa mais de 10% de todas as fábricas de transformação do país e ocupa a 3ª posição no PIB industrial. Os números são da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, mas há entraves que impedem que esse segmento cresça ainda mais. O custo da matéria-prima, né, e o custo da energia. O custo da matéria-prima, o Brasil tem a matéria-prima mais cara do mundo, num país rico em petróleo e gás. Isso é um absurdo. O custo da energia é outro absurdo. O Brasil produz energia barata, mas com tantos encargos que foram sendo criados, a energia chega na fábrica como a 4ª mais cara do mundo. No relançamento da Frente Parlamentar, deputados também apontaram a burocracia como um dos principais obstáculos que emperram o desenvolvimento do setor. O deputado Alex Manente, que já foi responsável pelo grupo de plástico e borracha da Frente, agora vai coordenar o colegiado. Nós temos a meta, primeiro, de lutar pela desburocratização, temos a meta de lutar por uma matéria-prima que é produção própria nossa, mas que hoje é muito cara e inviabiliza investimentos no nosso país, e também queremos discutir a execução das políticas fiscais no nosso país. Eu acredito que a indústria química tem um papel importante, é uma das mais fortes, 6ª maior do mundo, e nós precisamos ter uma frente parlamentar que consiga atuar, não pensando exclusivamente no segmento, mas em toda a cadeia econômica e a geração de desenvolvimento para o país. Um dos desafios nossos é conversar, dialogar com o Executivo e, através do Legislativo, que tem a prerrogativa primeira de elaborar as leis, fazer com que haja uma simplificação no sistema tributário, no sistema fiscal brasileiro, para dar competitividade às nossas empresas. Outra frente defende o apoio à produção e industrialização do pescado. O Brasil é privilegiado por causa da abundância de água e favorável à indústria do pescado. Representantes do setor que estiveram na Câmara pediram apoio dos parlamentares para incentivar a produção e a comercialização de peixes. Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Armadores do Pará, o governo tem que apoiar os pescadores e descentralizar a gestão do setor. Se precisa, de imediato, se criar um ordenamento mais rápido para que se facilite uma pesca mais ordenada e principalmente levar esse ordenamento para os estados, descentralizar esse ordenamento, até porque é a necessidade desse momento. O setor de pesca no Brasil, ele precisa ser valorizado como um grande impulsionador do agronegócio nos próximos anos. A gente tem um setor aí que ele pode estar gerando milhares de empregos no Brasil, muita riqueza, e eu acho que a gente ter uma frente multipartidária como essa frente é de vital importância. No lançamento da Frente Parlamentar em apoio à produção e industrialização de pescado, também compareceu o secretário nacional da Pesca. Ele citou alguns desafios a serem enfrentados pelo governo federal, como as questões ambientais e a ampliação da exportação de pescados, e reconheceu a importância da atuação dos parlamentares para apoiar o setor.
Sabemos que não estamos sós. Tem aqui uma frente poderosa, uma frente ativa e uma frente importante para o nosso setor aquícola e pesqueiro brasileiro. Aqui estão todas as demandas e aqui estão as soluções para os nossos problemas dos nossos pescadores, dos nossos produtores, das embarcações e das indústrias. O deputado Kleber Verde, que foi reeleito, continua como coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Pesca. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa litoral, um país continental, e que nós entendemos que as dificuldades aqui apontadas pelos congressistas, que vai desde a exportação de pescado, de lagosta para a União Europeia por conta de dificuldades de entendimento entre governos, precisa ser solucionada, porque o nosso produtor, aqueles que trabalham, que produzem, que geram emprego, precisa da atenção do governo e deste parlamento. Nós somos o 13º país em produção de pescado e estamos muito aquém do que nós poderíamos fazer. Tem sido esse grande desafio, a falta de reconhecimento da importância do setor pesqueiro, da aquicultura, como um setor estratégico no desenvolvimento da geração de emprego e renda do país. Deputadas e senadoras receberam representantes do Grupo Mulheres do Brasil. O encontro da bancada feminina com o Grupo Mulheres do Brasil foi marcado pela apresentação de temas relevantes para superar as desigualdades de gênero e melhorar a vida das brasileiras. Entre eles, o combate à violência, melhores oportunidades de trabalho e formação e o acesso à saúde. O Mulheres do Brasil tem lideranças em todo o país e oferece atividades sociais e políticas públicas destinadas ao empoderamento feminino. O nosso propósito é realmente mudar o Brasil pelo empoderamento feminino. E isso também, só para completar, assim, nos traz esperança e responsabilidade por essa sociedade mais humana e mais igualitária que a gente quer construir. Outro assunto lembrado na apresentação da Agenda Feminina foi a representatividade política. Tanto as parlamentares como as lideranças da sociedade civil falaram da necessidade de aumentar o número de mulheres nos poderes executivos e legislativos. Na Câmara, a bancada feminina ocupa apenas 15% do total de vagas. Esse desequilíbrio é que, por exemplo, essa imposição de você ter 30% de candidaturas, você ter 30% de toda a estrutura, quer tentar corrigir, né? E você, quando você tem essa falta de equidade, é difícil você falar em igualdade. Eu não posso dar as mesmas condições para aqueles que são desiguais. E a disputa política hoje entre homens e mulheres é desigual. Quando a gente fala da causa das mulheres, com apenas 77 deputadas contando comigo aqui no Congresso, na Câmara, é muito importante contar com a sociedade, porque aí é 52% das mulheres, da população como um todo. Então, quando a gente fala de um grupo tão representativo como é esse grupo que a gente conheceu hoje, que faz um trabalho incrível e que eu conheço há muitos anos, eu acho que a gente traz um reforço muito importante para essa luta nossa por mais mulheres na política, por menos violência, etc. Seguir carreira no futebol é o sonho de muitos adolescentes, mas é preciso muito treino, esforço e paciência. Para aqueles que vão iniciar esse percurso fora de casa, a Lei Pelé exige que os clubes formadores de atletas devem oferecer alojamento com instalações adequadas, incluindo alimentação, higiene e segurança. Um projeto em análise na Câmara quer estabelecer regras mais detalhadas para os alojamentos. O texto inclui na lei a necessidade de inspeção e autorização dos alojamentos pelas prefeituras e corpo de bombeiros. Quando os atletas forem menores de idade, é exigida a autorização dos pais e do Juizado da Infância e Juventude. O objetivo do autor do projeto é evitar novas tragédias, como a que ocorreu no alojamento do Flamengo, onde um incêndio matou 10 jovens atletas. Essa tragédia no Flamengo, que é o maior clube com a maior torcida do país, maior arrecadação, você imagina o que deve estar acontecendo em clubes em todo o Brasil. A gente colocar o regramento claro, para quem quer ter um jovem, um adolescente, nas suas instalações, para que ele possa desenvolver o seu desporto, tenha efetiva condições de manter aquele menor ali. Esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante a semana.
E amanhã, às 8 da noite, você assiste ao resumo do noticiário da semana no Legislativo na Revista da Câmara. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Até lá!